Descontos no salário são permitidos por lei? Até que ponto isso é possível? Quais são as verbas que podem ser descontadas do salário? Se esse assunto te interessa, eu peço que você assista esse vídeo até o final, pois nós traremos 6 possibilidades em que esses descontos serão sim permitidos pela lei. Se você se interessa pelo assunto, deixa aqui o seu like. Se inscreva nesse canal, não se esqueça de ativar as notificações para receber os próximos vídeos e, é claro, compartilhe essas informações. Chega de papo e vamos ao que interessa. Hoje nós falaremos sobre o princípio da intangibilidade salarial. Até que ponto o salário pode ser atingido, até que ponto ele pode sofrer descontos. O que diz a nossa legislação sobre esse assunto? De acordo com o artigo 462, caput da CLT, o salário não pode sofrer descontos. Essa é a regra e vem logo estampada no início do artigo. Todavia, nós sabemos que há exceções. Esse mesmo artigo traz algumas delas e nós vamos nos aprofundar nessas exceções. Cabe mencionar que a Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 10, trouxe a seguinte disposição: constitui crime a retenção dolosa do salário. Aliás, o Código Penal brasileiro traz o artigo 168 como tipificado esse crime, que é conhecido como apropriação indébita. Então, se o empregador retém dolosamente, se ele efetua descontos que não estão previstos, ele está incorrendo também em infração penal. Passando essa parte, vamos entrar então nas possibilidades, isto é, nas exceções trazidas pela lei para que esses descontos sejam efetuados, porque não é qualquer desconto e não é qualquer valor que pode ser tirado do salário do empregado. Primeira possibilidade, então, em que esses descontos são autorizados. Nós temos os adiantamentos. Do ponto de vista técnico, esse termo não pode ser visto como desconto salarial, porque o que acontece aqui de fato é que esse pagamento está sendo antecipado. Uma parte do salário do empregado está sendo antecipado, vai ser pago antes do prazo final. Além desses adiantamentos, nós temos a possibilidade dos descontos que estão previstos na própria lei. Vamos falar sobre alguns deles. Os descontos legais seriam aqueles regidos por uma determinada lei. Aqui nós podemos falar de descontos das contribuições previdenciárias, o desconto relativo ao imposto de renda, que é feito diretamente em folha. Nós temos também a possibilidade dos descontos de empréstimos com agências bancárias que tenham, de alguma forma, algum vínculo com aquela empresa. Nós temos a possibilidade do desconto de pensão alimentícia quando é decidida judicialmente. Há uma ordem do juiz aqui, por meio de um ofício encaminhado ao empregador. Esse desconto é feito diretamente na folha de pagamento do empregado e repassado ao alimentado. Ainda a possibilidade do desconto do pagamento para vale transporte, vale cultura. Também as dívidas feitas junto ao sistema financeiro de habitação, pena criminal pecuniária, custas judiciais. E nós temos ainda a possibilidade do desconto ser feito do saldo salarial por falta de cumprimento do aviso prévio. Ou seja, o empregado vai sair do emprego e por qualquer motivo deixa de cumprir o aviso. Nesse caso, o empregador pode reter esse valor que seria destinado ao trabalhador ali no saldo final das verbas que ele terá direito a receber. Terceira possibilidade de descontos salariais. Nós estamos aqui diante das possibilidades previstas em negociação coletiva, ou seja, num acordo coletivo de trabalho ou numa convenção coletiva de trabalho. Nós podemos exemplificar aqui aquela antiga contribuição sindical obrigatória, que hoje só pode ser feita se o empregado concordar. Nesse caso aqui também é possível haver esses descontos automaticamente da folha de salário desse empregado. Além dessa contribuição obrigatória, há possibilidade desses acordos ou convenções preverem um outro desconto para ser feito daqueles sindicalizados. Nesse caso aqui, é preciso analisar a razão desse desconto, a porcentagem desse desconto,
uma vez que se isso for extremamente desproporcional, isso pode ser revisto pelo judiciário em uma eventual ação trabalhista. A quarta possibilidade para que haja desconto salarial está no fato de o empregado causar algum tipo de dano ao empregador de forma dolosa, isto é, com intenção. O empregado, de alguma forma, prejudicou o empregador, quebrou alguma coisa ou não zelou por algum equipamento de uma forma intencional. Nesse caso aqui, há a possibilidade também do empregador fazer o desconto para que esse dano seja ressarcido, para que esse dano seja minorado. A quinta possibilidade sai também dessa questão do dano do empregado ao empregador, só que aqui nós estaremos diante de uma situação culposa, isto é, em que não há dolo, em que não há intenção do empregado em causar o dano. Preciso ressaltar que a jurisprudência tem atenuado essa questão da culpa aqui. Para os tribunais é necessário que exista a culpa grave, não apenas a imprudência, imperícia ou negligência. Tem que ter sido algo muito grave. Por quê? Há um outro princípio que colide aqui no caso com a intangibilidade salarial, que é o princípio do risco da empresa pelo empregador. Então, o empregador, quando ele decide criar uma empresa, quando ele está nesse lugar de empregador, ele deve assumir os riscos pelo empreendimento. Então, por exemplo, aqui, no caso de um trabalhador que estava em hora extra, que estava ali em sobrejornada, talvez cansado por não ter cumprido os intervalos de jornada, e aí, por conta disso, ele não limpou o equipamento da forma que deveria, ou não houve a manutenção de alguma máquina, e por conta disso, houve um prejuízo ao empregador. Nesse caso aqui, o empregado não pode ser responsabilizado, uma vez que a saúde dele foi prejudicada ali por conta de uma jornada extraordinária. No caso, nós podemos observar também um caminhoneiro que está trabalhando há vários dias sem parar para conseguir entregar uma certa carga no prazo. E aí ele sofre um acidente e a carga se perde, por exemplo. Nesse caso, ele não pode ser responsabilizado porque ele está em sobrejornada exatamente por ordens do empregador. Então, cabe ao empregador ressarcir, cobrir esses danos. Por fim, a última possibilidade de descontos salariais são aquelas que não vêm previstas na lei, não vêm previstas nos acordos coletivos, mas podem ser previstos num acordo entre empregado e empregador. E aqui eu preciso dizer que o empregado, ele tem que concordar. Não pode existir desconto do salário do empregado sem que ele saiba, sem que ele concorde, pois isso pode trazer consequências para o empregador. Vamos falar dessas hipóteses. Alguns exemplos são: desconto para pagamento de plano odontológico, plano de saúde, clubes recreativos, pagamentos de programas de seguros coletivos, previdência privada, saúde pessoal e familiar, cooperativas de crédito ou de consumo obreiros. Nesse caso, se os descontos trazem benefícios para o empregado, é óbvio que eles poderão ser realizados. Veja o que diz a súmula 342 do TST. Descontos salariais efetuados pelo empregador com a autorização prévia e por escrito do empregado para ser integrado em planos de assistência odontológica, médico hospitalar, de seguro, previdência privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativa associativa dos seus trabalhadores, em seu benefício e dos seus dependentes, não afrontam o disposto no artigo 462 da CLT. Salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico. Se isso ocorrer, se houver aqui uma afronta, uma coação ou qualquer outro tipo de vício nesse negócio jurídico, essa situação deverá ser levada ao judiciário e ali essa situação vai ser analisada no caso concreto. Bem, pessoal, é isso. Se esse assunto de alguma forma te interessou, eu peço que você deixe aqui o seu like, deixe aqui nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo e assim que possível eu vou trazer para vocês. Te vejo no próximo vídeo.